Marcelo Silva destruiu a vida de uma mulher desesperada quando recusou levar seu cachorro atropelado para o hospital numa tarde chuvosa em São Paulo. Cláudia implorou de joelhos na chuva, o vira-lata caramelo sangrando nos seus braços, mas o taxista de 42 anos acelerou e desapareceu no trânsito. O que ele não sabia é que 3 quarteirões adiante, Rafael pegaria a mesma mulher no seu Gol branco e pagaria os R$ 1.200 da cirurgia do próprio bolso. Essa única decisão de bondade transformou Rafael de taxista quebrado em dono de uma empresa milionária, enquanto Marcelo continuou sendo apenas mais um taxista amargo reclamando da vida. Mas a história não para por aí. 2 anos depois, quando Marcelo finalmente decidiu fazer uma boa ação e ajudou uma senhora com seu gato doente, descobriu que ela era dona de uma fortuna de milhões. O que ela fez com Marcelo vai te chocar completamente. A chuva batia forte no para-brisa do Toyota Corolla amarelo, enquanto Marcelo Silva ajustava o retrovisor pela 10ª vez naquela tarde de segunda-feira. Aos 42 anos, ele conhecia cada rua de São Paulo como se fossem as linhas da palma de sua mão calejada. 20 anos dirigindo táxi na capital paulista tinham lhe dado essa sabedoria urbana, mas também uma certa dureza que nem sempre o favorecia. O rádio crepitava com as vozes dos outros taxistas reportando o trânsito caótico da Marginal Tietê, quando uma mulher desesperada acenou na Rua Augusta, próximo ao metrô. Marcelo diminuiu a velocidade e viu que carregava algo nos braços. Um cachorro pequeno, um vira-lata caramelo que parecia estar sofrendo. "Por favor, senhor, preciso ir urgente para a clínica veterinária na Vila Madalena", gritou Cláudia através da janela, suas lágrimas misturando-se com a chuva. "Meu cachorro foi atropelado, ele está sangrando muito." Marcelo olhou para o animal e fez uma careta de nojo. O cachorro estava claramente ferido, com sangue escorrendo de uma das patas traseiras, e seu pelo molhado exalava aquele cheiro característico de cão ensopado misturado com o odor metálico do sangue. "Não posso levar não, senhora. Vai sujar todo o meu carro, e ainda por cima com esse cheiro. Procure outro táxi", respondeu Marcelo, já acelerando para se afastar. "Pelo amor de Deus, senhor, ele vai morrer se eu não chegar logo." Cláudia correu atrás do carro alguns metros, mas Marcelo já havia desaparecido no trânsito. 3 quarteirões adiante, Rafael Mendes, de 35 anos, dirigia seu Volkswagen Gol branco. Diferentemente de Marcelo, Rafael havia se tornado taxista há apenas 2 anos, depois de perder um emprego numa metalúrgica do ABC. A vida não tinha sido fácil para ele, divorciado, pagando pensão para 2 filhos que via apenas nos finais de semana, morando num apartamento pequeno em Cidade Tiradentes. Quando viu Cláudia desesperada na chuva, Rafael não hesitou, parou imediatamente e abriu a porta. "Entre rápido, qual é a emergência?" "Meu cachorro foi atropelado, preciso chegar na clínica veterinária Dr. Bichos, na Vila Madalena. Por favor, é questão de vida ou morte." Rafael olhou para o animal ferido e sentiu seu coração apertar. O cachorro o lembrava do Rex, um vira-lata que ele tinha quando criança e que havia sido seu melhor amigo por 15 anos. "Pode entrar, não se preocupe com mais nada, vamos chegar lá a tempo." Durante o trajeto pela cidade encharcada, Rafael dirigiu como nunca antes, conhecendo cada atalho, cada semáforo, cada possibilidade de cortar caminho. Cláudia, nos bancos de trás, segurava o cachorro e chorava em silêncio. "Como ele se chama?", perguntou Rafael, tentando tranquilizá-la. "Pipoca, eu o resgatei da rua há 3 anos. Ele é tudo o que eu tenho desde que meu marido morreu. Ele vai ficar bem. Os vira-latas são resistentes, tenho certeza." "O senhor tem cachorro?" "Tive, se chamava Rex. Era igual a esse aí, mesmo pelo caramelo. Morreu de velhice ano passado." Quando chegaram à clínica, Rafael ajudou Cláudia a carregar Pipoca para dentro. O veterinário, Dr. Henrique, um homem de meia idade com óculos redondos, examinou rapidamente o animal. Chegaram na hora certa, mais alguns minutos e teríamos perdido ele. Vou ter que operar imediatamente. Cláudia abriu a carteira com mãos trêmulas, mas quando contou o dinheiro, seu rosto empalideceu. "Doutor, eu só tenho R$ 200 comigo. A cirurgia vai custar mais que isso." "A cirurgia completa, com anestesia, medicamentos e internação, vai ficar em R$ 1.200. Cláudia desabou numa cadeira da sala de espera.
Rafael, que havia ficado para se certificar de que tudo corria bem, observou a cena e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Doutor, pode fazer a cirurgia. Eu pago a diferença. Rafael, não, o senhor nem me conhece, protestou Cláudia. Não importa. Ninguém deveria perder um amigo por falta de dinheiro. Doutor Henrique sorriu e levou Pipoca para a sala de cirurgia. Rafael e Cláudia ficaram na sala de espera por 3 horas, conversando e se conhecendo melhor. Ela contou que trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade no centro da cidade, que havia perdido o marido num acidente de trabalho 2 anos antes e que Pipoca havia sido sua única companhia desde então. Rafael falou sobre seus filhos, Pedro, de 12 anos, e Ana, de 9, sobre como sentia falta de vê-los todos os dias, sobre suas dificuldades financeiras e sobre como ainda sonhava em ter seu próprio negócio algum dia. Quando o Dr. Henrique finalmente apareceu, estava sorrindo. A cirurgia foi um sucesso. Pipoca vai ficar internado por 3 dias, mas vai se recuperar completamente. Cláudia abraçou Rafael com lágrimas nos olhos. Como posso te agradecer? Você salvou a vida do Pipoca. Não precisa me agradecer. Só me dá seu telefone para eu saber como ele está. Rafael dirigiu Cláudia de volta para casa, um apartamento pequeno, mas aconchegante na Vila Madalena, próximo à clínica. Antes de se despedirem, ela insistiu em anotar seus dados. Rafael, eu vou te devolver cada centavo, pode ter certeza. Não tem pressa, Cláudia. O importante é que o Pipoca ficou bem. Nos dias seguintes, Cláudia ligava diariamente para Rafael para dar notícias da recuperação de Pipoca. As ligações, que inicialmente duravam poucos minutos, foram se estendendo até se tornarem longas conversas sobre suas vidas, sonhos e medos. Rafael descobriu que Cláudia não tinha apenas um coração generoso, mas também uma inteligência aguçada para negócios. Ela havia cursado administração antes de se casar e sempre teve ideias empreendedoras que nunca pôde colocar em prática. Sabe, Rafael, eu sempre observo os taxistas quando pego um. A maioria reclama da vida, do trânsito, dos passageiros, mas você é diferente. Você trata as pessoas bem, conhece a cidade como ninguém, tem paciência. Já pensou em ter sua própria empresa de transporte? Já pensei, mas não tenho capital nem conhecimento para começar um negócio. E se eu te dissesse que conheço um programa do governo que financia pequenos empreendedores? E se eu me oferecesse para te ajudar com a parte administrativa e burocrática? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Por que você faria isso por mim? Porque você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. E porque acredito que podemos formar uma boa parceria. Uma semana depois, quando Rafael foi buscar Cláudia para visitar em Pipoca na clínica, encontrou-a esperando com uma pasta cheia de documentos. Pesquisei tudo sobre o programa Microempreendedor Individual Plus. Você pode pedir um financiamento de até R$50 mil para começar uma pequena empresa de transporte. Eu fiz uma planilha com todos os custos e a projeção de lucro. Rafael folheou os documentos impressionado. Cláudia havia pensado em cada detalhe. Compra de mais 2 carros usados, contratação de motoristas, marketing digital, aplicativo próprio para chamadas. Isso é incrível, Cláudia, mas eu não posso te pedir para ser minha sócia sem ter como te pagar. Quem disse que você não tem como me pagar? Eu invisto meu tempo e conhecimento. Você investe sua experiência e contatos no ramo. Seria 50% para cada um. Na clínica, Dr. Henrique recebeu os dois com um sorriso radiante. Pipoca está completamente recuperado. Podem levá-lo para casa hoje. Quando o cachorro viu Rafael, correu em sua direção balançando o rabo freneticamente, como se reconhecesse seu salvador. Olha só, ele se lembra de você, riu Cláudia. Os animais nunca esquecem uma boa ação, comentou Dr. Henrique. Aliás, Rafael, gostaria de fazer uma proposta. Nossa clínica está procurando uma empresa de transporte especializada em emergências veterinárias. Seria interessante ter parceiros confiáveis. Rafael e Cláudia se entreolharam. Na verdade, doutor, estamos pensando em montar uma empresa de transporte. Que tipo de parceria o senhor tinha em mente? Bem, recebemos cerca de 10 emergências por semana de pessoas que não têm como trazer seus animais até aqui. Se vocês tivessem carros adaptados para transporte de animais, poderíamos indicá-los oficialmente. É um nicho de mercado ainda pouco explorado em São Paulo. Nos meses seguintes, Rafael e Cláudia trabalharam incansavelmente para colocar a empresa no ar.
Ela deixou o emprego na contabilidade e passou a se dedicar integralmente ao projeto. Rafael continuou dirigindo táxi durante o dia, mas passava as noites estudando sobre gestão empresarial e marketing digital. O financiamento foi aprovado em tempo recorde e eles conseguiram comprar 2 Fiat Doblôs usados, que foram adaptados com grades especiais, sistema de ventilação e piso antiderrapante para o transporte seguro de animais. A empresa foi batizada de Amigo Fiel Transportes e começou suas atividades com 3 serviços principais: transporte de emergência veterinária, mudanças de pets e passeios especializados para cães idosos ou com necessidades especiais. Dr. Henrique foi fiel à palavra e tornou-se o primeiro cliente oficial, indicando a empresa para todos os casos de emergência. O boca a boca funcionou rapidamente e logo outros veterinários da região começaram a recomendar os serviços. Rafael contratou 2 motoristas: João, um senhor de 50 anos que havia perdido o emprego numa transportadora, e Mariana, uma jovem de 25 anos que adorava animais e tinha acabado de tirar a carteira de motorista categoria D. 6 meses depois da cirurgia de Pipoca, a Amigo Fiel Transportes já tinha uma frota de 5 veículos e uma lista de espera de clientes. Rafael conseguiu alugar um apartamento maior e mais próximo da escola dos filhos, que agora passavam 3 dias por semana com ele. Cláudia se revelou uma administradora nata. Criou um aplicativo simples, mas eficiente para chamadas, estabeleceu parcerias com pet shops e clínicas veterinárias e desenvolveu um programa de fidelidade que oferecia descontos para clientes frequentes. A vida pessoal dos dois também havia mudado. As longas conversas telefônicas se transformaram em jantares regulares, que por sua vez evoluíram para um namoro discreto mais intenso. Rafael descobriu em Cláudia não apenas uma parceira de negócios excepcional, mas também uma mulher corajosa, inteligente e carinhosa, que complementava sua personalidade de forma perfeita. Pedro e Ana, os filhos de Rafael, adoraram Cláudia desde o primeiro encontro. Ela tinha o dom natural de conversar com crianças e logo se tornou uma segunda mãe para eles. Pipoca, completamente recuperado, tornou-se o mascote oficial da empresa e acompanhava Rafael em muitas das viagens. Mas nem tudo eram flores. O sucesso da Amigo Fiel começou a incomodar alguns concorrentes tradicionais do mercado de transporte. Marcelo Silva, o taxista que havia recusado levar Pipoca no dia do acidente, estava entre esses concorrentes irritados. Marcelo havia observado o crescimento da empresa com uma mistura de inveja e raiva. Ele se sentia injustiçado por ver alguém que considerava inferior prosperando enquanto ele continuava lutando para pagar as contas todo mês. Esse cara só deu sorte, resmungava Marcelo para os outros taxistas no ponto. Pegou uma mulher rica e agora se acha empresário. A verdade era que Marcelo não conseguia aceitar que sua decisão de recusar ajudar Pipoca naquele dia chuvoso havia mudado completamente o rumo de 2 vidas. Se ele tivesse sido mais compassivo, talvez fosse ele no lugar de Rafael. 1 ano depois do acidente de Pipoca, Rafael recebeu um telefonema inesperado. Era de um jornalista da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que havia ouvido falar da história da Amigo Fiel através de Dr. Henrique. Senhor Rafael, gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua empresa. A história de como tudo começou é muito inspiradora. A matéria foi publicada na edição de dezembro da revista, com o título Do Táxi ao Sucesso. Como um gesto de bondade, criou a empresa de transporte pet mais inovadora de São Paulo. A reportagem contava em detalhes como Rafael havia ajudado uma desconhecida e seu cachorro ferido, como essa atitude havia gerado uma parceria de sucesso e como a empresa havia se tornado referência no transporte especializado de animais. O impacto foi imediato. O telefone da Amigo Fiel não parava de tocar com pedidos de orçamento. Rafael teve que contratar mais 2 motoristas e comprar 3 veículos adicionais para atender a demanda. Mas a repercussão também chegou a Marcelo Silva. Quando ele viu a revista numa banca de jornal e reconheceu Rafael na foto da capa, sentiu uma punhalada no peito. Ali estava a confirmação de que sua atitude mesquinha naquele dia chuvoso havia custado muito caro. Marcelo começou a seguir as atividades da Amigo Fiel pelas redes sociais. Via as fotos de Rafael com os filhos, as imagens dos carros novos, os depoimentos emocionados de clientes satisfeitos. Cada post era como uma tortura para ele.
A situação financeira de Marcelo havia piorado consideravelmente. Seu carro estava velho e constantemente quebrava, afastando os clientes. Sua esposa, Vera, havia voltado a trabalhar como diarista para ajudar no orçamento familiar, mas mesmo assim eles mal conseguiam pagar o aluguel do apartamento em Cidade Tiradentes. Marcelo, você precisa parar de ficar remoendo o passado, dizia Vera. O que passou, passou. Em vez de ficar com raiva desse Rafael, por que você não tenta aprender alguma coisa com ele? Aprender o quê? A dar golpe de sorte? Aprender a ser uma pessoa melhor, ora essa. Você mesmo me contou que ele ajudou uma desconhecida sem pedir nada em troca. Quando foi a última vez que você fez isso? A pergunta de Vera ecoou na cabeça de Marcelo por dias. Ele começou a refletir sobre suas atitudes ao longo dos 20 anos como taxista. Quantas vezes havia recusado corridas porque o destino não era conveniente? Quantas vezes havia sido grosseiro com passageiros? Quantas oportunidades de ser gentil havia desperdiçado? Uma tarde de quinta-feira, Marcelo recebeu uma chamada para uma corrida na região do Morumbi. Quando chegou ao endereço, encontrou uma senhora idosa com um gato persa branco no colo. Preciso ir urgente para a clínica veterinária na Zona Sul. Meu Napoleão está muito mal, não consegue nem miar. Marcelo olhou para o gato, claramente debilitado, e por um instante teve o mesmo impulso de sempre, recusar a corrida para não sujar o carro. Mas então se lembrou das palavras de Vera e da história de Rafael. Pode entrar, senhora, vamos chegar lá rapidinho. Durante o trajeto, a senhora, Dona Helena, contou que era viúva e morava sozinha há 10 anos. Napoleão era sua única companhia e ela estava apavorada com a possibilidade de perdê-lo. O senhor tem animais de estimação? Não, senhora, nunca tive paciência para essas coisas. Pois deveria ter, os bichinhos ensinam a gente a amar sem esperar nada em troca. Na clínica veterinária, Marcelo ajudou Dona Helena a carregar Napoleão até a recepção. O veterinário, Dr. Roberto, examinou o gato e disse que ele precisaria ficar internado por alguns dias para investigar um possível problema renal. Dona Helena contou suas moedas com mãos trêmulas e percebeu que não tinha dinheiro suficiente para cobrir todos os exames. Doutor, posso pagar parcelado? Napoleão é tudo que eu tenho. Marcelo observou a cena e sentiu algo se mover dentro de seu peito. Sem pensar muito, tirou R$ 200 da carteira. Dona Helena, aceite uma ajuda, não é empréstimo, é presente mesmo. A senhora olhou para ele com lágrimas nos olhos. Meu filho, como posso aceitar isso? O senhor nem me conhece. Justamente por isso, senhora. Às vezes, a gente precisa fazer uma coisa boa sem motivo nenhum. Nos dias seguintes, Marcelo ligou para Dona Helena para saber sobre o estado de Napoleão. O gato se recuperou completamente e voltou para casa uma semana depois. Senhor Marcelo, como posso retribuir sua bondade? Não precisa retribuir nada, Dona Helena, só continuar cuidando bem do Napoleão. Mas Dona Helena não era uma senhora comum. Ela era Helena Monteiro, viúva do industrial Antônio Monteiro e proprietária de uma fortuna considerável. Havia passado os últimos anos vivendo de forma simples e discreta, testando o caráter das pessoas ao seu redor. Uma semana depois, Marcelo recebeu um telefonema inesperado. Senhor Marcelo, aqui é o advogado da Dona Helena Monteiro. Ela gostaria de conversar com o senhor sobre uma proposta de negócios. Marcelo encontrou Dona Helena numa mansão no Morumbi que era muito diferente do apartamento simples onde havia ido buscá-la. Senhor Marcelo, eu não fui completamente honesta com o senhor. Meu falecido marido me deixou uma herança considerável e há anos eu procuro pessoas de boa índole para ajudar em meus projetos sociais. Ela contou que tinha a intenção de criar uma cooperativa de transporte para pessoas de baixa renda e idosos, oferecendo corridas gratuitas para consultas médicas e emergências. Gostaria que o senhor fosse o coordenador do projeto. O salário inicial seria de R$ 5.000 por mês, mais benefícios. Compraria toda a frota de veículos necessária e bancaria os custos operacionais. Marcelo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dona Helena, por que a senhora está fazendo isso? Porque o Senhor me mostrou que ainda existem pessoas capazes de ajudar o próximo sem esperar nada em troca, e porque acredito que boas ações devem ser recompensadas. A cooperativa de transporte social Helena Monteiro foi inaugurada 3 meses depois, com uma frota de 10 veículos e 15 motoristas contratados.
Marcelo se revelou um coordenador competente e dedicado, supervisionando as operações e garantindo que o serviço fosse prestado com qualidade e carinho. Ironicamente, a cooperativa acabou se tornando parceira da Amigo Fiel Transportes para casos de emergências veterinárias envolvendo pessoas de baixa renda. Rafael e Cláudia ofereceram descontos especiais para os beneficiários da cooperativa, criando uma rede de solidariedade que beneficiava toda a comunidade. O primeiro encontro entre Marcelo e Rafael aconteceu numa reunião para definir os termos da parceria. Rafael não o reconheceu, mas Marcelo se lembrou perfeitamente do dia em que havia recusado levar pipoca. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Eu fui o taxista que recusou levar você e o cachorro naquele dia. Rafael ficou surpreso, mas não demonstrou raiva. Sério? Cara, se você não tivesse recusado, talvez eu nunca tivesse conhecido a Cláudia e montado a empresa. Você não está bravo comigo? Por quê? No final das contas, tudo funcionou do jeito que tinha que ser. Marcelo contou sua história completa, como havia se arrependido da decisão, como havia invejado o sucesso de Rafael e como um ato de bondade similar havia mudado sua própria vida. É engraçado como a vida dá voltas, refletiu Rafael. Aquele dia chuvoso mudou a vida de todos nós. 2 anos depois, Rafael e Cláudia se casaram numa cerimônia simples na mesma clínica onde Pipoca havia sido operado. Dr. Henrique foi o padrinho, Pedro e Ana foram pajens e Pipoca levou as alianças numa almofadinha especial. A Amigo Fiel Transportes havia se tornado uma das empresas de transportes especializados mais respeitadas de São Paulo, com contratos firmados com hospitais veterinários de toda a cidade. Rafael e Cláudia abriram filiais em Campinas e no ABC, sempre mantendo os mesmos valores de qualidade e humanidade que haviam guiado a empresa desde o início. Marcelo também prosperou na coordenação da cooperativa. Vera pôde deixar o trabalho como diarista e se dedicar a cuidar da casa e dos 2 filhos pequenos que tiveram depois do sucesso profissional de Marcelo. A cooperativa já havia realizado mais de 50 mil corridas gratuitas e se tornado modelo para programas similares em outras cidades do Brasil. Pedro, agora com 15 anos, havia decidido que queria estudar veterinária, inspirado pelas histórias que ouvia sobre o trabalho da Amigo Fiel. Ana, de 12 anos, mostrava talento para a administração e já ajudava Cláudia com pequenas tarefas no escritório da empresa. Numa tarde de domingo, exatamente 3 anos depois do acidente de Pipoca, as 2 famílias se reuniram para um churrasco na casa de Rafael e Cláudia na Vila Madalena. Pipoca, agora um cachorro maduro e saudável, brincava no quintal com Napoleão, que havia se tornado visitante frequente depois que Dona Helena se mudou para um apartamento menor e mais próximo da cooperativa. Vocês acham que tudo isso teria acontecido se eu tivesse aceito levar o Pipoca naquele dia? Perguntou Marcelo, observando as crianças brincarem. Difícil dizer, respondeu Cláudia. Talvez você e Rafael tivessem se tornado parceiros desde o início, ou talvez nada disso tivesse acontecido, disse Rafael. As coisas acontecem na hora certa, do jeito certo. O que importa é que todos nós aprendemos alguma coisa, acrescentou Vera. Eu aprendi que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. Dr. Henrique, que também estava presente com a família, levantou a cerveja num brinde. A Pipoca, o cachorro que mudou a vida de todo mundo. Pipoca, ouvindo seu nome, correu até o grupo balançando o rabo como se soubesse que era o centro das atenções. Rafael o pegou no colo e olhou nos olhos inteligentes do animal. Obrigado, amigão. Você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de problemas. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, as 2 famílias continuaram conversando no quintal, planejando novos projetos e sonhando com o futuro. Pipoca adormeceu no colo de Rafael, ronronando baixinho, satisfeito por estar cercado de pessoas que o amavam. A história havia começado com um gesto de recusa que gerou sofrimento, mas evoluído para múltiplos gestos de bondade que criaram prosperidade e felicidade para todos os envolvidos. O táxi que recusou levar um cachorro ferido havia perdido a oportunidade de mudar uma vida, mas o táxi que a aceitou havia ganhado muito mais do que poderia imaginar. No final, a grande lição era simples. Num mundo onde é tão fácil dizer não, escolher dizer sim pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. E às vezes, salvar a vida de um cachorro vira-lata numa tarde chuvosa é apenas o primeiro passo de uma jornada que transforma não apenas uma vida, mas várias.
Marcelo olhou para sua família feliz, para seus novos amigos, para a vida próspera que havia construído a partir de um único momento de bondade e sorriu. Havia aprendido da maneira mais bela possível que nunca é tarde demais para mudar, crescer e descobrir que fazer o bem é a melhor estratégia de negócios que existe. Rafael e Cláudia se entreolharam por cima da mesa, lendo nos olhos um do outro a gratidão silenciosa por tudo que haviam conquistado juntos. Começaram como estranhos, unidos por uma emergência, tornaram-se parceiros de negócios movidos por um sonho comum e evoluíram para companheiros de vida unidos por um amor sólido e verdadeiro. E Pipoca, o pequeno vira-lata caramelo que havia quase perdido a vida numa tarde chuvosa, continuou dormindo tranquilamente, inconsciente de ser o herói silencioso de uma história que provava que, às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos de humanidade. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum deles poderiam ter previsto. O sucesso da Clínica Veterinária Solidária havia chamado a atenção da mídia local, e a história de Rafael, Cláudia, Marcelo e Pipoca começou a se espalhar pelas redes sociais. O que havia começado como um gesto simples de bondade numa tarde chuvosa transformou-se num movimento que inspirava pessoas por toda a cidade. A primeira grande surpresa veio quando uma produtora de televisão entrou em contato com eles. Queriam documentar a história da clínica e o impacto que estava causando na comunidade. Rafael ficou nervoso com a ideia da exposição, mas Cláudia o convenceu de que poderiam usar a visibilidade para ajudar ainda mais animais. Pensa bem, disse ela enquanto organizavam os medicamentos numa manhã movimentada. Se nossa história inspirar mais pessoas a abrirem clínicas solidárias ou mesmo a simplesmente pararem para ajudar um animal ferido, já terá valido a pena. O documentário foi ao ar numa terça-feira à noite e causou um impacto imediato. No dia seguinte, a fila de pessoas querendo ajudar a clínica se estendia por 2 quarteirões. Veterinários aposentados se ofereceram para trabalhar como voluntários. Estudantes de medicina veterinária queriam fazer estágio e doações chegavam de toda a região metropolitana. Mas junto com o sucesso vieram também desafios inesperados. O aumento da demanda forçou-os a repensar toda a estrutura da clínica. Marcelo, que havia se tornado um verdadeiro parceiro no negócio além de investidor, sugeriu uma expansão para um espaço maior. Rafael resistiu inicialmente, temendo que crescer demais pudesse descaracterizar o espírito solidário que havia dado origem ao projeto. Não é sobre ficar grande ou pequeno, argumentou Cláudia durante uma das longas discussões que tiveram sobre o futuro da clínica. É sobre manter nossos valores enquanto ajudamos o máximo de animais possível. Se temos a chance de ampliar nosso impacto, não seria egoísta da nossa parte recusar? A resposta veio de uma fonte inesperada. Pipoca, que havia se tornado a mascote oficial da clínica, desenvolveu um problema de saúde que exigiu uma cirurgia complexa. Era uma condição congênita que só se manifestou quando ele completou 2 anos. A ironia era cruel. O cachorro que havia inspirado a criação de uma clínica veterinária precisava de um procedimento que eles não tinham equipamentos para realizar. Rafael passou noites em claro pesquisando especialistas e opções de tratamento. A cirurgia custaria mais de R$15 mil, e mesmo com todo o sucesso da clínica, era um valor significativo. Mais importante que o dinheiro, porém, era encontrar um cirurgião com experiência no tipo específico de problema que Pipoca apresentava. Foi Marcelo quem encontrou a solução. Durante suas pesquisas sobre a expansão da clínica, havia entrado em contato com um hospital veterinário de São Paulo que possuía equipamentos de última geração e uma equipe de cirurgiões especializadas. Quando soube da situação de Pipoca, o diretor do hospital ofereceu realizar a cirurgia sem custo, em troca de uma parceria futura com a Clínica Solidária. "Vocês estão fazendo algo importante", disse o Dr. Eduardo Santana, um renomado cirurgião veterinário, quando se encontraram para discutir o caso de Pipoca. "Nossa proposta é simples. Cuidamos do Pipoca como se fosse nosso próprio animal e, em troca, estabelecemos um programa onde nossos residentes fazem rodízio na clínica de vocês, aprendendo sobre medicina veterinária social. Todo mundo sai ganhando." A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Rafael mal conseguiu dormir na noite anterior, revirando-se na cama enquanto Cláudia tentava tranquilizá-lo. Pipoca, alheio à complexidade de sua condição, brincava normalmente, mais interessado em perseguir uma bolinha de tênis do que em se preocupar com o que o aguardava. "Ele vai ficar bem", sussurrou Cláudia na escuridão do quarto. "Pipoca é forte, olha tudo que ele já superou." "Eu sei",
respondeu Rafael, acariciando o cachorro que dormia entre eles na cama. Mas não consigo evitar me sentir responsável. Se não fosse por mim, ele estaria numa família comum, sem precisar passar por isso. Se não fosse por você, ele teria morrido naquela rua, corrigiu Cláudia gentilmente. E olha tudo de bom que aconteceu por causa dele. As pessoas que ajudamos, os animais que salvamos, nossa própria história. Pipoca trouxe luz para muitas vidas, Rafael. Agora é nossa vez de lutar por ele. O dia da cirurgia amanheceu nublado, mas sem chuva. Rafael e Cláudia chegaram ao hospital veterinário às 7 da manhã, com Pipoca numa transportadora nova que Marcelo havia comprado especialmente para a ocasião. O cachorro parecia animado com o passeio, sem suspeitar que seria separado deles por algumas horas. Dr. Eduardo os recebeu pessoalmente, explicando cada etapa do procedimento com uma paciência que tranquilizou Rafael. A equipe médica era impressionante. Além do cirurgião principal, havia um anestesista especializado, 2 auxiliares e um cardiologista veterinário de plantão, caso surgissem complicações. Pipoca está em excelente forma física geral, explicou o Dr. Eduardo após examinar o cachorro. O coração está forte, os exames de sangue perfeitos. Isso aumenta muito nossas chances de sucesso. A cirurgia deve durar entre 2 e 3 horas e vocês podem aguardar aqui no hospital. Marcelo chegou pouco depois que a cirurgia começou, trazendo café e sanduíches que sabia que eles não conseguiriam comer, mas que comprou mesmo assim. Sentaram-se na sala de espera tentando se distrair com revistas velhas e conversas que não levavam a lugar algum. Sabem, disse Marcelo depois de uma hora de silêncio quase total, eu nunca contei para vocês como aquele dia mudou minha vida de verdade. Rafael e Cláudia se viraram para ele, gratos pela distração. Não foi só a clínica ou os negócios, continuou Marcelo. Foi redescobrir que eu podia ser uma pessoa melhor. Antes de conhecer vocês, eu estava numa rotina que não me levava a lugar nenhum. Ganhava bem, tinha uma vida confortável, mas me sentia vazio. Quando vi vocês lutando para salvar Pipoca, algo despertou em mim. Ele parou para respirar fundo antes de continuar. Minha ex-esposa sempre dizia que eu era egoísta, que só pensava em dinheiro. Acho que ela tinha razão, mas vocês me mostraram que é possível unir sucesso financeiro com propósito. A clínica não é só um investimento para mim, é a prova de que posso usar meus recursos para algo que realmente importa. Rafael sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado ao hospital. Você sabe que o sentimento é mútuo, né? Sem seu apoio, a clínica nunca teria se tornado o que é hoje. E mais importante, você se tornou família para nós. Foram interrompidos pela chegada de Dr. Eduardo, ainda vestindo o avental cirúrgico, mas com um sorriso no rosto que imediatamente aliviou a tensão no ambiente. Correu tudo perfeitamente, anunciou. Pipoca está na recuperação, acordando da anestesia. O problema era mais complexo do que imaginávamos inicialmente, mas conseguimos corrigir tudo. Ele vai precisar de alguns cuidados especiais nas próximas semanas, mas a expectativa é de recuperação total. O alívio foi tão intenso que Cláudia começou a chorar. Rafael a abraçou, sentindo seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Marcelo, tentando manter a compostura, acabou se juntando ao abraço coletivo. Quando podemos vê-lo? Perguntou Rafael. Daqui a uns 20 minutos. Ele ainda está um pouco grogue, mas já está acordado e com sinais vitais estáveis. Quando finalmente puderam entrar na sala de recuperação, encontraram Pipoca deitado numa cama hospitalar acolchoada, com um curativo no peito e os olhos ainda meio sonolentos pelos efeitos da anestesia. Mas no momento em que viu Rafael e Cláudia, seu rabo começou a abanar fracamente. "Oi, meu amor", sussurrou Cláudia, acariciando suavemente a cabeça do cachorro. "Você foi muito corajoso." Pipoca tentou levantar a cabeça, claramente confuso sobre onde estava, mas tranquilizado pela presença dos seus humanos favoritos. Rafael ficou impressionado com a qualidade do atendimento. O animal estava confortável, limpo e obviamente sendo muito bem cuidado. "Dr. Eduardo", disse Rafael, "não sei como agradecer. Vocês trataram Pipoca como se fosse o animal mais importante do mundo." "Para nós, todo animal é importante", respondeu o veterinário, "mas confesso que a história de Pipoca nos tocou particularmente e estamos ansiosos para começar nossa parceria. Já temos 3 residentes interessados em fazer rodízio na clínica de vocês." Nas semanas seguintes, enquanto Pipoca se recuperava em casa com cuidados especiais, a clínica experimentou uma transformação surpreendente.
A parceria com o hospital veterinário trouxe não apenas conhecimento técnico avançado, mas também uma credibilidade que atraiu novos apoiadores. Uma empresária local, dona de uma cadeia de pet shops, ofereceu fornecimento regular de ração e produtos veterinários com desconto significativo. Um grupo de aposentados organizou um sistema de voluntariado para ajudar com limpeza, alimentação dos animais internados e trabalhos administrativos. Estudantes do ensino médio de uma escola próxima criaram um projeto de educação sobre posse responsável de animais. Rafael se viu dividido entre o orgulho pelo crescimento do projeto e a preocupação de que estivessem perdendo a essência que havia tornado tudo especial. Foi durante uma conversa com Pipoca, que havia retomado sua rotina normal na clínica, apesar de ainda usar uma coleira especial para proteger a cicatriz, que encontrou a resposta. "Você sabe o que mais me impressiona nele?", disse Rafael para Cláudia enquanto observavam Pipoca interagir com um filhote assustado que havia chegado no dia anterior. "É que ele continua sendo exatamente o mesmo cachorro carinhoso e empático de sempre. Todo esse sucesso, toda essa atenção, e ele continua sendo apenas o Pipoca." Cláudia sorriu, entendendo imediatamente o paralelo. Talvez essa seja a lição. Podemos crescer, aceitar ajuda, ampliar nosso impacto, mas sempre mantendo nossa essência. A clínica pode ficar maior, mais equipada, mais conhecida, mas o coração dela continua sendo o mesmo: amor pelos animais e vontade de ajudar. A decisão de expandir veio naturalmente. Encontraram um espaço maior a 2 quadras da localização original, um antigo supermercado que havia fechado e tinha o tamanho perfeito para suas necessidades. Com o apoio financeiro de Marcelo, as doações da comunidade e uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou mais do que esperavam, conseguiram adaptar o espaço para incluir salas de cirurgia mais modernas, consultórios especializados, uma área de internação confortável e até um pequeno parque para a recuperação dos animais. A inauguração da nova sede foi marcada para uma tarde de sábado, 6 meses depois da cirurgia de Pipoca. O evento atraiu centenas de pessoas, incluindo vários veterinários, autoridades locais, representantes de ONGs de proteção animal e muitas famílias com seus pets. Rafael fez um discurso emocionado, contando a história desde o início, desde aquela tarde chuvosa quando tudo começou. Pipoca estava ao seu lado no palco improvisado, usando uma gravata especial para a ocasião, claramente desconfortável com toda a atenção, mas suportando estoicamente por amor ao seu humano. "Quando peguei Pipoca naquela rua", disse Rafael para a plateia, "achei que estava salvando a vida de um cachorro. Não sabia que, na verdade, ele é que estava salvando a minha, e a de muitas outras pessoas aqui presentes." Ele apontou para Marcelo, que estava na primeira fila com a filha adolescente, que havia se tornado uma voluntária regular da clínica. Este homem era um taxista que pensava apenas em trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje é um empresário que usa seu sucesso para transformar vidas e descobriu que ajudar os outros é o melhor negócio que existe. Apontou então para Dr. Eduardo e sua equipe. Estes profissionais poderiam apenas trabalhar em suas clínicas privadas, ganhando bem e atendendo animais de famílias abastadas, mas escolheram dedicar parte do seu tempo para ensinar estudantes e atender animais cujos donos não podem pagar por tratamento. Finalmente, olhou para Cláudia, que estava cuidando da organização do evento, como sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E esta mulher extraordinária transformou o que começou como emergência em vocação, o que era improviso em método, o que era sonho em realidade. A plateia aplaudiu, mas Rafael levantou a mão pedindo atenção para continuar. "Mas o verdadeiro herói desta história está aqui ao meu lado", disse, acariciando Pipoca. "Um vira-lata caramelo que quase morreu na rua e hoje é prova viva de que todo animal merece uma segunda chance. Pipoca não apenas sobreviveu, ele prosperou, inspirou, uniu pessoas e mostrou que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de problemas." Depois do discurso, as pessoas circularam pela nova instalação, conhecendo as melhorias e conversando com a equipe. Rafael encontrou um momento de tranquilidade no pequeno Parque dos Fundos, onde Pipoca havia corrido para brincar com outros cães presentes no evento. "Está pensando no quê?", perguntou Cláudia, aproximando-se por trás e abraçando-o. "Em como tudo mudou", respondeu Rafael. 2 anos atrás, eu era apenas um veterinário desempregado que salvou um cachorro na chuva. Hoje tenho uma clínica próspera, uma equipe incrível e", ele se virou nos braços dela, "a mulher da minha vida."
E um cachorro que é praticamente uma celebridade local, acrescentou Cláudia rindo. Olharam para Pipoca, que estava sendo cercado por crianças que queriam fazer carinho nele. O cachorro recebia toda a atenção com a paciência característica, movimentando o rabo e lambendo rostos, claramente adorando ser o centro das atenções. Ele nasceu para isso, observou Rafael. Acho que Pipoca sempre soube que tinha uma missão maior na vida. 6 meses depois da inauguração da nova sede, Rafael recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Era do Conselho Regional de Medicina Veterinária, informando que a clínica havia sido selecionada para receber um prêmio nacional de impacto social. A cerimônia seria em Brasília e ele teria a oportunidade de apresentar o projeto para veterinários de todo o país. É uma oportunidade de inspirar a criação de clínicas similares em outras cidades, explicou a representante do conselho durante a ligação. Vocês criaram um modelo que pode ser replicado nacionalmente. Rafael discutiu a proposta com Cláudia e Marcelo. A ideia de transformar a clínica solidária num modelo nacional era empolgante, mas também assustadora. Significaria mais viagens, mais responsabilidades, mais exposição. Vou ser honesto, disse Marcelo durante a reunião que tiveram para discutir o assunto. Do ponto de vista de negócios, é uma oportunidade incrível. Poderíamos desenvolver um sistema de franquias sociais, criar protocolos padronizados, estabelecer uma rede de apoio mútuo entre as clínicas. Mas não é só sobre negócios, ponderou Cláudia. É sobre manter a qualidade do atendimento e o espírito solidário que nos motiva. Como garantir que outras clínicas não vão simplesmente usar nosso nome sem compartilhar nossos valores? A resposta veio de Pipoca, de uma forma indireta, mas profunda. Durante uma das sessões de terapia assistida por animais que haviam iniciado para crianças hospitalizadas, Rafael observou como o cachorro intuitivamente sabia quando uma criança precisava de mais carinho, quando outra precisava de espaço, quando alguém estava triste ou com medo. Ele não aprendeu isso em nenhuma luau, comentou Rafael para Cláudia no caminho de volta para casa. É algo que vem de dentro dele. Empatia genuína não se ensina através de protocolos. Foi então que tiveram a ideia que definiria a próxima fase do projeto. Em vez de simplesmente licenciar o modelo da clínica, criariam um programa de formação que incluía não apenas aspectos técnicos e administrativos, mas também desenvolvimento da sensibilidade social e empatia dos profissionais envolvidos. Cada clínica parceira precisará ter seu próprio Pipoca, explicou Rafael para o conselho, modificando sua apresentação original. Não necessariamente um cachorro específico, mas um animal resgatado que simbolize a missão da clínica e sirva como embaixador do projeto. E cada equipe passará por um período de formação aqui conosco, aprendendo não apenas técnicas, mas vivenciando nossa filosofia. A proposta foi recebida com entusiasmo. Em 6 meses, 3 cidades haviam se candidatado para sediar clínicas parceiras, uma no interior de Minas Gerais, outra em Florianópolis e uma terceira em Salvador. Cada uma seria acompanhada de perto durante o primeiro ano de funcionamento. O processo de seleção e treinamento das primeiras equipes parceiras revelou-se mais desafiador do que esperavam. Muitos candidatos tinham excelente formação técnica, mas dificuldade para abraçar a filosofia social do projeto. Outros tinham o coração no lugar certo, mas faltava-lhes experiência profissional. É como se estivéssemos procurando por versões de nós mesmos, comentou Cláudia durante uma das longas sessões de entrevistas. Talvez seja exatamente isso, respondeu Rafael, pessoas que tiveram suas próprias experiências transformadoras com animais. A solução veio quando decidiram modificar o processo. Em vez de apenas entrevistar candidatos, criaram um programa de imersão de 2 semanas. Os interessados viriam trabalhar na clínica original, acompanhando toda a rotina, desde limpeza e alimentação até cirurgias complexas e atendimento social. Pipoca, agora com 4 anos e completamente recuperado de sua cirurgia, tornou-se parte não oficial do processo seletivo. Rafael observou que o cachorro tinha uma capacidade incrível de avaliar pessoas. Ele se aproximava naturalmente daqueles que realmente se importavam com os animais e mantinha a distância educada dos que pareciam mais interessados no aspecto promocional do projeto. Acho que deveríamos oficializar isso, brincou Cláudia após notarem que todos os candidatos aprovados haviam conquistado a simpatia imediata de Pipoca. Teste de aprovação do Pipoca como parte do processo seletivo.
A primeira clínica parceira foi inaugurada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O evento atraiu a atenção da mídia nacional e Rafael, Cláudia e Pipoca viajaram para prestigiar a abertura. Foi emocionante ver seu modelo sendo aplicado por outras pessoas, mas também ansioso esperar para ver se os valores fundamentais seriam mantidos. Doutora Marina Oliveira, a veterinária responsável pela unidade de Uberlândia, havia passado por todas as etapas do programa de formação e se destacado não apenas pela competência técnica, mas pela sensibilidade no trato com animais abandonados e famílias carentes. "Vocês mudaram minha perspectiva sobre medicina veterinária", disse ela para Rafael durante a inauguração. "Eu sempre quis trabalhar com animais, mas não sabia que podia transformar isso em missão social." O animal embaixador da clínica de Uberlândia era Bela, uma cadela sem raça definida que havia sido resgatada de uma situação de maus tratos e que agora, recuperada e feliz, recebia visitantes e participava das atividades educativas da clínica. 3 anos depois da inauguração da primeira clínica original, Rafael parou para avaliar tudo o que havia acontecido. A rede de clínicas solidárias havia crescido para 8 unidades espalhadas pelo país. Pipoca havia se tornado uma pequena celebridade nacional, com perfil próprio nas redes sociais administrado por Cláudia, onde compartilhavam dicas de cuidados com animais e histórias inspiradoras de outros pets resgatados. Marcelo havia expandido seus investimentos para incluir uma empresa de desenvolvimento de aplicativos voltados para pet shops e clínicas veterinárias, sempre mantendo uma porcentagem dos lucros destinada ao fundo de manutenção das clínicas solidárias. Rafael e Cláudia, que haviam se casado numa cerimônia simples no quintal da clínica original, com Pipoca como padrinho oficial, descobriram que estavam esperando o primeiro filho. "Como você acha que Pipoca vai reagir ao bebê?", perguntou Cláudia numa manhã de domingo, enquanto faziam a caminhada matinal no parque próximo de casa. "Acho que ele vai ser o melhor irmão mais velho do mundo", respondeu Rafael, observando como Pipoca parava para cumprimentar todas as crianças que encontrava pelo caminho. "Ele tem uma paciência infinita com os pequenos." A gravidez de Cláudia trouxe uma nova dimensão para suas vidas e para a clínica. Ela continuou trabalhando, mas com ritmo mais leve, focando mais na parte administrativa e educacional do projeto. Rafael assumiu mais responsabilidades clínicas, mas sempre com Pipoca ao seu lado, ajudando a tranquilizar animais nervosos e proporcionando momentos de alívio durante dias difíceis. Uma tarde, enquanto Rafael atendia um gato que havia sido atropelado, Pipoca permaneceu quieto ao lado da maca cirúrgica, como se entendesse a gravidade da situação. O gato, apesar de ferido e assustado, pareceu se tranquilizar com a presença calma do cachorro. "É incrível como ele sabe exatamente como agir em cada situação", comentou o Dr. Eduardo, que estava ajudando na cirurgia. "Em 4 anos trabalhando aqui como voluntário, nunca vi Pipoca tomar uma atitude inadequada." "Ele é especial mesmo", concordou Rafael. "Às vezes, acho que ele entende melhor que nós humanos o que cada animal precisa." O gato se recuperou completamente e foi adotado por uma família que se apaixonou por sua história. Era apenas mais uma das centenas de vidas salvas pela clínica ao longo dos anos, mas cada uma continuava sendo especial para Rafael e sua equipe. O nascimento de Sofia, filha de Rafael e Cláudia, aconteceu numa manhã de terça-feira, 3 semanas antes do previsto. Pipoca, que havia estado inquieto durante toda a noite anterior, como se pressentisse que algo estava para acontecer, recebeu a notícia com uma serenidade impressionante. Quando Cláudia voltou do hospital com a bebê, Pipoca se aproximou cautelosamente, cheirou a pequena Sofia e então se deitou ao lado do berço, assumindo uma posição de guardião que manteria pelos próximos meses. "Acho que ele entende que tem uma nova responsabilidade", observou Rafael, fotografando a cena com ternura. Nos meses seguintes, Pipoca demonstrou uma proteção instintiva em relação a Sofia. Nunca saía de perto do berço quando a bebê estava dormindo, latia suavemente para avisar quando ela acordava e permitia que ela puxasse suas orelhas e rabo com uma paciência que impressionava a todos. A clínica continuou prosperando, mas agora com um ritmo mais familiar e acolhedor. Sofia frequentava o local desde pequena, crescendo entre o som de latidos, miados e o vai e vem de pessoas dedicadas ao bem-estar animal. Quando Sofia completou 1 ano, Rafael organizou uma festa na clínica, que se tornou também uma celebração dos 5 anos do projeto.
Centenas de pessoas compareceram, incluindo famílias que haviam sido atendidas ao longo dos anos, veterinários parceiros, voluntários e representantes das outras clínicas da rede. Pipoca, agora um cão maduro de 6 anos, circulava pela festa com a dignidade de quem sabia ser uma figura importante, mas mantendo a simplicidade e o carinho que sempre o caracterizaram. Sofia, já engatinhando, seguia-o por onde podia, e ele diminuía o passo para que ela conseguisse acompanhar. 5 anos atrás, disse Rafael em seu discurso, eu era um homem perdido que encontrou seu rumo salvando um cachorro ferido. Hoje sou pai, marido, diretor de uma rede de clínicas que já atendeu mais de 10.000 animais e tenho certeza de que Pipoca continua sendo meu maior professor. Ele fez uma pausa, emocionado. Pipoca me ensinou que fazer o bem não é uma obrigação, é um privilégio, que ajudar não diminui quem ajuda, mas engrandece, e que às vezes o que parece ser uma responsabilidade extra, na verdade é a maior bênção que podemos receber. A plateia aplaudiu, mas Rafael ainda não havia terminado. Mas a maior lição que aprendi não foi sobre medicina veterinária ou gestão de negócios, foi sobre família. Pipoca me mostrou que família não é apenas sobre sangue ou sobrenome, é sobre amor, cuidado, proteção mútua e crescimento conjunto. Olho para todos vocês aqui hoje e vejo a família que construímos juntos. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a clínica estava arrumada para o dia seguinte, Rafael e Cláudia se sentaram no pequeno jardim dos fundos, com Sofia dormindo no colo da mãe e Pipoca deitado aos pés deles. "Em que está pensando?" perguntou Cláudia, notando o olhar contemplativo de Rafael. "Em como tudo se conecta de forma perfeita", respondeu ele. "Naquela tarde chuvosa, quando peguei Pipoca, eu achei que estava apenas fazendo a coisa certa. Não imaginava que estava iniciando uma cadeia de eventos que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de milhares de pessoas e animais. E ainda não terminou", observou Cláudia. "Sofia vai crescer no meio disso tudo, aprendendo que cuidar dos outros é natural. Pipoca vai ensiná-la coisas que nenhum livro pode ensinar." Rafael olhou para o cachorro, que havia levantado a cabeça ao ouvir seu nome sendo mencionado. Mesmo depois de todos esses anos, Pipoca continuava sendo o mesmo animal amoroso e intuitivo que havia conquistado seu coração naquela primeira tarde. "Sabe o que mais me impressiona nele?" disse Rafael, fazendo carinho na cabeça de Pipoca. "É que ele nunca mudou sua essência. Sucesso, fama, reconhecimento, nada disso alterou quem ele é. Continua sendo apenas um cachorro que ama incondicionalmente e quer que todos ao seu redor sejam felizes." "Talvez essa seja a maior lição de todas", respondeu Cláudia. "Permanecer fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias." 2 semanas depois daquela conversa, Pipoca surpreendeu a todos, demonstrando mais uma faceta de sua personalidade especial. Um filhote de gato havia chegado à clínica numa situação crítica, órfão e tão pequeno que precisava ser alimentado a cada 2 horas. A equipe se organizou em turnos para cuidar do animal, mas foi Pipoca quem assumiu o papel de mãe adotiva. O cachorro se recusou a se afastar do gatinho, aquecendo-o com seu corpo, chamando a atenção dos humanos sempre que a pequena criatura precisava de algo. Durante 2 semanas, Pipoca praticamente não saiu do lado do filhote, demonstrando um instinto maternal que comoveu a todos. "É como se ele soubesse que este gatinho precisa dele", observou uma das veterinárias voluntárias. "Nunca vi um cachorro tão dedicado a cuidar de outro animal." O gatinho sobreviveu e cresceu forte, sempre mantendo uma relação especial com Pipoca. Quando foi adotado por uma família, foi com a condição de que pudesse visitar regularmente a clínica para reencontrar seu pai adotivo. Esse episódio inspirou Rafael e Cláudia a desenvolverem um novo programa na clínica, acolhimento temporário para animais órfãos ou feridos que precisavam de cuidados especiais. Pipoca se tornou oficialmente o pai adotivo da clínica, ajudando na socialização e recuperação emocional de dezenas de animais traumatizados ou abandonados. Quando Sofia fez 2 anos, já estava claramente destinada a seguir os pais.
Sua primeira palavra depois de mamãe e papá foi pipoca, e ela passou a acompanhar o cachorro em suas atividades diárias na clínica. Era comum ver a menina caminhando pelos corredores, sua pequena mão apoiada no lombo de Pipoca, como se o cachorro fosse seu guia pessoal através daquele mundo de cuidados e cura. "Mamãe, Pipoca está triste", disse Sofia certa manhã, com apenas 2 anos e meio, observando o cachorro deitado ao lado de uma cadela idosa que havia chegado na noite anterior em estado terminal. A pequena havia desenvolvido uma sensibilidade quase sobrenatural para interpretar as emoções dos animais, talvez aprendida através de sua convivência constante com Pipoca. Cláudia se aproximou e viu que Sofia estava certa. Pipoca permanecia em vigília ao lado da cadela, como se soubesse que seus últimos momentos estavam chegando. Naquela tarde, a cadela faleceu pacificamente e Pipoca passou horas ao lado do corpo, numa despedida silenciosa que tocou profundamente toda a equipe. "Ele sabe", disse Rafael, observando o comportamento de Pipoca. "Sempre soube quando um animal estava partindo. É como se tivesse uma conexão especial com o ciclo da vida." Essa percepção de Pipoca sobre a morte não era mórbida, mas profundamente consoladora. Famílias que precisavam se despedir de seus animais de estimação frequentemente pediam que Pipoca estivesse presente, pois sua presença calma e amorosa trazia paz ao momento do adeus. O cachorro parecia entender seu papel nesses momentos cruciais, oferecendo conforto tanto aos animais quanto aos humanos que precisavam deixá-los partir. Com o passar dos anos, a clínica cresceu e se tornou referência regional. Rafael e Cláudia implementaram programas de educação sobre cuidados com animais em escolas, campanhas de castração gratuito e um sistema de adoção responsável que se tornou modelo para outras cidades. Em todos esses projetos, Pipoca estava presente como embaixador oficial, sua história inspirando pessoas a tratarem os animais com mais amor e respeito. Quando Sofia completou 5 anos, decidiu que queria uma festa de aniversário especial. Em vez de presentes para ela, pediu que os convidados trouxessem ração, brinquedos e medicamentos para os animais da clínica. A festa aconteceu no pátio da clínica, com Pipoca como convidado de honra, usando um laço dourado que Sofia havia escolhido especialmente para ele. "Vocês sabiam que o Pipoca já salvou mais de 1000 animais?", anunciou Sofia proudly para as crianças presentes, repetindo uma estatística que havia ouvido os pais comentarem. "Ele é um super-herói de verdade." As crianças cercaram Pipoca, que aceitou todas as carícias e abraços com sua paciência característica. Naquele momento, observando seu cachorro rodeado por crianças risonhas, numa clínica próspera que existia graças ao amor incondicional que ele inspirara, Rafael sentiu uma emoção profunda tomá-lo. Tudo aquilo havia começado com um cachorro ferido encontrado numa estrada poeirenta. Aos 8 anos de idade, Pipoca começou a mostrar os primeiros sinais de que estava envelhecendo. Seus movimentos se tornaram um pouco mais lentos, suas sonecas um pouco mais longas, mas sua dedicação aos animais da clínica permanecia inabalável. Rafael e Cláudia adaptaram suas atividades, garantindo que ele não se cansasse demais, mas Pipoca protestava sempre que tentavam limitá-lo. Era como se soubesse que seu trabalho estava longe de terminar. Foi nessa época que chegou à clínica um caso que testaria mais uma vez a capacidade especial de Pipoca. Um jovem pastor alemão havia sido resgatado de uma situação de maus tratos extremos. O animal estava tão traumatizado que não permitia que nenhum humano se aproximasse, rosnando e tentando morder qualquer um que invadisse seu espaço. A reabilitação parecia impossível. "Já tentamos de tudo", disse Carlos, o novo veterinário da equipe. "Ele não aceita comida de nossas mãos, não responde a comandos suaves, não consegue confiar em nenhum de nós. Talvez seja um caso perdido." Rafael estava prestes a responder quando Pipoca se aproximou devagar do canil, onde o pastor alemão estava isolado. Em vez de tentar forçar contato, o cachorro simplesmente se deitou do lado de fora da grade, próximo o suficiente para ser visto, mas respeitando o espaço do animal traumatizado. Por 3 dias, Pipoca manteve essa vigília. Comia suas refeições ao lado do canil, dormia ali perto e, gradualmente, o pastor alemão começou a demonstrar curiosidade. Primeiro foram apenas olhares furtivos, depois a cautela diminuiu ligeiramente. No 4º dia, Pipoca conseguiu que o pastor alemão farejasse sua pata através da grade. "É inacreditável", murmurou Cláudia, observando a cena. "Ele está ensinando esse cão a confiar novamente." O processo levou semanas, mas funcionou.
Pipoca se tornou a ponte entre o mundo da dor e o mundo da cura para aquele pastor alemão. Quando o animal finalmente permitiu que os humanos se aproximassem, foi porque havia aprendido através de Pipoca que nem todos os seres representavam perigo. O pastor alemão foi posteriormente adotado por uma família experiente, mas a transformação que Pipoca havia operado nele se tornou lendária na clínica. Era a prova definitiva de que alguns animais possuem uma sabedoria que transcende o entendimento humano comum. No seu 10º aniversário, que coincidiu com o 10º aniversário da clínica, a cidade organizou uma celebração oficial. O prefeito entregou a Rafael, Cláudia e Pipoca uma medalha de honra ao mérito pelos serviços prestados à comunidade. Pipoca usou a medalha com dignidade, posando para fotos com a seriedade de quem compreende a importância do momento. Sofia, agora com 7 anos e já demonstrando sinais claros de que seguiria a profissão dos pais, fez um discurso na cerimônia. O Pipoca me ensinou que o amor cura tudo. Ele salvou papai e mamãe quando eles ainda não sabiam que precisavam ser salvos. Ele salvou nossa família antes mesmo dela existir. E continua salvando animais todos os dias, porque é isso que o amor faz, se multiplica. As palavras da menina emocionaram a audiência, mas foi Pipoca quem roubou a cena, quando se aproximou do microfone e deu um latido único, como se estivesse respondendo ao discurso. A plateia riu e aplaudiu, mas Rafael sabia que não era coincidência. Pipoca sempre soubera exatamente o que fazer em cada momento. Aos 12 anos, Pipoca desenvolveu uma artrite que começou a limitar seus movimentos. Rafael e Cláudia adaptaram completamente a rotina da clínica às necessidades do cachorro, instalando rampas, camas ortopédicas e garantindo que ele pudesse continuar participando das atividades sem dor excessiva. A aposentadoria forçada não estava nos planos de nenhum deles. Foi durante esse período que chegou o último grande desafio de Pipoca. Uma ninhada de 6 filhotes havia sido abandonada numa caixa de papelão em frente a uma noite fria de inverno. Os filhotes eram tão pequenos que ainda precisavam do leite materno, e encontrar uma cadela lactante disposta a adotá-los parecia impossível. Mais uma vez, Pipoca assumiu o comando da situação. Apesar da artrite e da idade avançada, ele se instalou ao lado dos filhotes, aquecendo-os com seu corpo e chamando a atenção dos humanos sempre que eles precisavam de alimentação. Durante noites inteiras, Pipoca permaneceu acordado, protegendo aquelas pequenas vidas como se fossem seus próprios filhos. Ele está se esgotando, preocupou-se Cláudia, observando Pipoca se esforçar para cuidar dos filhotes. Precisa descansar. Mas Pipoca se recusava a abandonar seu posto. Foi Sofia quem encontrou a solução, sugerindo que ela própria poderia ajudar nos cuidados noturnos. A menina de 9 anos passou a dividir os turnos com Pipoca, alimentando os filhotes com mamadeira, enquanto o cachorro proporcionava o calor e o conforto emocional de que eles precisavam. Os 6 filhotes sobreviveram e cresceram saudáveis. Quando foram adotados, meses depois, cada família recebeu uma carta escrita por Sofia, contando a história de como Pipoca havia salvado seus novos companheiros. Era uma tradição que ela havia desenvolvido, documentar cada resgate, cada cura, cada história de amor que acontecia na clínica. No 13º aniversário de Pipoca, Rafael percebeu que o cachorro estava mais lento, dormia mais horas por dia e às vezes parecia confuso com a rotina que conhecia de cor há tantos anos. Era o início natural do declínio que acompanha a idade avançada, mas Pipoca ainda insistia em cumprir seus deveres na clínica. Não é justo forçá-lo a parar, disse Cláudia numa conversa noturna. Mas também não é justo deixá-lo se esgotar. Como encontramos esse equilíbrio? A resposta veio do próprio Pipoca. Numa manhã de outono, ele simplesmente decidiu que estava na hora de passar o bastão. Em vez de fazer suas rondas matinais habituais pelos canis, ele se dirigiu ao escritório de Rafael e se deitou na cama que sempre havia sido exclusivamente sua naquele espaço. Era como se estivesse dizendo: cumpri minha missão, agora posso descansar. Rafael entendeu o recado imediatamente. Durante 13 anos, Pipoca havia trabalhado incansavelmente, nunca tirando um dia de folga, sempre disponível para qualquer animal que precisasse de ajuda. Agora, na sua sabedoria canina, ele sabia que era hora de se retirar com dignidade. A transição foi gradual e respeitosa. Pipoca continuou vivendo na clínica, mas passou a ser mais um paciente especial do que um colaborador ativo.
Sofia assumiu muitas de suas funções, demonstrando ter herdado a sensibilidade especial do cachorro para lidar com animais traumatizados. Numa tarde ensolarada de primavera, quando Sofia tinha 10 anos e Pipoca completava 14 anos de vida, o cachorro pediu para sair ao jardim da clínica. Rafael o acompanhou, notando que Pipoca parecia estar revisitando cada canto do espaço que havia sido seu reino por tanto tempo. Eles se sentaram juntos debaixo da árvore onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas ao longo dos anos. Pipoca apoiou a cabeça no colo de Rafael como havia feito milhares de vezes antes, mas dessa vez havia algo diferente no gesto. Era uma despedida. "Obrigado, amigo", murmurou Rafael, acariciando a pelagem grisalha de Pipoca. "Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. Obrigado por me mostrar que o amor incondicional não é apenas uma expressão bonita, mas uma força capaz de transformar o mundo." Pipoca fechou os olhos, mas sua cauda ainda balançava levemente. Mesmo naquele momento de transição, ele estava feliz por estar ao lado do humano que havia escolhido amar desde o primeiro dia em que se encontraram. Naquela noite, Pipoca adormeceu pacificamente em sua cama favorita no escritório de Rafael. Não houve dor, não houve sofrimento. Foi simplesmente o fim natural de uma vida extraordinariamente bem vivida. A notícia da partida de Pipoca se espalhou rapidamente pela cidade. Centenas de pessoas compareceram ao funeral, cada uma com uma história de como o cachorro havia tocado suas vidas. Veterinários de outras cidades enviaram condolências. Famílias que haviam adotado animais através da clínica mandaram flores e cartas de gratidão. Sofia, com a maturidade emocional de alguém muito mais velha, fez outro discurso memorável. Pipoca não morreu. Ele apenas se transformou em todas as vidas que ele salvou, em todo o amor que ele espalhou, em cada pessoa que aprendeu a ser mais gentil por causa dele. Ele continua vivo em cada animal que cuidamos com carinho, em cada abraço que damos quando alguém está triste, em cada vez que escolhemos o amor em vez da indiferença. A clínica construiu um memorial para Pipoca no jardim, uma estátua em bronze do cachorro rodeado por filhotes de diferentes espécies, com uma placa que dizia simplesmente: Pipoca, professor de amor incondicional, 2010-2024. Nos anos que seguiram, a clínica veterinária Pipoca se tornou mais do que um local de tratamento médico para animais. Transformou-se num centro de educação sobre compaixão, onde pessoas de todas as idades aprendiam sobre a importância de tratar todos os seres vivos com respeito e amor. Sofia cresceu e se tornou veterinária, especializando-se em comportamento animal e terapia assistida com animais. Aos 25 anos, ela abriu uma segunda unidade da clínica numa cidade vizinha, expandindo a filosofia de cuidado que havia aprendido com Pipoca. Rafael e Cláudia continuaram trabalhando até os 70 anos, quando finalmente se aposentaram e passaram a administração da clínica para Sofia. Mesmo aposentados, eles continuaram morando na pequena casa anexa à clínica, agora na companhia de Luna, uma cadela vira-lata que haviam adotado e que, embora nunca pudesse substituir Pipoca, trazia sua própria dose de alegria e amor para suas vidas. No 20º aniversário da clínica, Sofia organizou um evento especial, o lançamento de um livro contando a história de Pipoca e sua influência transformadora na vida de milhares de animais e pessoas. O título era simples: O Cachorro que Ensinou uma Cidade a Amar. O livro se tornou um sucesso nacional, inspirando a criação de clínicas similares em outras cidades e países. A história de Pipoca foi traduzida para dezenas de idiomas, levando sua mensagem de amor incondicional para crianças e adultos ao redor do mundo. Hoje, mais de uma década após a partida de Pipoca, sua influência ainda é sentida diariamente na clínica que leva seu nome. Cada animal que chega ferido encontra não apenas cuidados médicos, mas o mesmo amor incondicional que Pipoca oferecia. Cada pessoa que trabalha na clínica compreende que está participando de algo maior do que uma profissão. Está perpetuando um legado de compaixão. O Memorial de Pipoca no jardim da clínica se tornou um local de peregrinação para amantes de animais. Pessoas viajam centenas de quilômetros para tocar a estátua de bronze e fazer um pedido silencioso por seus próprios companheiros de quatro patas. Diz a lenda local que Pipoca ainda protege todos os animais que passam por ali. E talvez seja verdade.
porque algumas histórias de amor são tão poderosas que transcendem a morte, continuando a inspirar e transformar vidas geração após geração. A história de Pipoca é uma dessas histórias, um lembrete eterno de que o amor verdadeiro tem o poder de curar, unir e, acima de tudo, ensinar o que realmente importa na vida. Numa tarde qualquer, quando Sofia observa os funcionários cuidando dos animais com o mesmo carinho que Pipoca demonstrava, ou quando vê uma criança ferida sendo consolada por um cão-terapeuta, ela sorri e sussurra: "Obrigado, Pipoca. A lição continua sendo ensinada." E em algum lugar, além do tempo e do espaço, um cachorro vira-lata de pelagem dourada balança o rabo, sabendo que sua missão foi cumprida. Ele ensinou uma família, uma clínica, uma cidade e, finalmente, o mundo inteiro sobre o poder transformador do amor incondicional.